Imagine descobrir que o seu marido ganhou um presente de luxo. E se, em vez de pensar em você, resolveu presentear outra mulher. Você conseguiria enxergar isso apenas como um gesto de gentileza? Ou sentiria que existe algo muito mais profundo por trás dessa atitude? Essa história dividiu completamente a internet. Enquanto alguns disseram que era apenas uma cesta de maquiagem, outros afirmaram que o problema nunca foi o presente, foi a mensagem que aquele gesto transmitiu. E quando você conhecer todos os detalhes, talvez entenda por que milhares de pessoas ficaram indignadas. Tudo começou durante uma confraternização de uma empresa. Era um almoço reservado aos funcionários, com sorteios de brindes para celebrar o evento. Em determinado momento, um dos colaboradores foi anunciado como vencedor de um dos prêmios mais desejados da tarde. Uma enorme cesta recheada com produtos premium de maquiagem e cuidados com a pele de uma marca de luxo. Um presente que qualquer pessoa poderia levar para casa. Mas foi justamente ali que começou toda a polêmica. O funcionário olhou para o prêmio, sorriu e decidiu entregá-lo para uma colega de trabalho. Segundo relatos, ele acreditou que pegaria mal um homem aceitar um kit de maquiagem. Então, sem pensar duas vezes, passou a cesta para a colega. Até aí, talvez muita gente enxergasse apenas um gesto de educação. Mas a história não terminou ali. A empresa registrou o momento. Os dois posaram sorrindo, segurando o presente. A fotografia foi publicada nas redes sociais oficiais da empresa. E foi exatamente assim que a esposa descobriu o que havia acontecido. Enquanto ele sorria para a foto, sendo elogiado pela própria generosidade, ela estava em casa, cuidando do filho, limpando a casa, preparando o jantar, exausta. Ao ver aquela publicação, ela decidiu fazer um desabafo que rapidamente viralizou. Segundo ela, o problema nunca foi maquiagem, nunca foi o valor da cesta. O que a destruiu por dentro foi perceber que, em nenhum momento, o marido pensou nela. Ela escreveu que qualquer mulher ficaria feliz em receber aquele presente. Mas a primeira pessoa que veio à cabeça dele foi outra mulher, uma colega de trabalho. Ela contou ainda que o marido chegou em casa contando a história com orgulho, como se tivesse feito uma grande boa ação. Segundo o relato, ele dizia estar feliz por ter sido generoso, mas, para ela, aquela atitude transmitia exatamente o contrário. Ela afirmou que se sentiu invisível, como se sua existência tivesse sido completamente apagada naquele momento. Em um dos trechos mais marcantes do relato, ela disse que a sensação de desvalorização foi tão intensa que lhe tirou o fôlego. Segundo suas palavras, parecia que o marido preferiu conquistar o sorriso e a gratidão de uma colega de trabalho do que levar alegria para dentro da própria casa. Ela escreveu algo que fez milhares de pessoas refletirem, que ele escolheu o aplauso social. Escolheu ser visto como o cara legal, enquanto esquecia justamente a mulher que divide a vida com ele. Quando resolveu conversar sobre o assunto, a situação piorou. Segundo ela, o marido respondeu que ela estava exagerando. Disse que seria estranho um homem aceitar um kit de maquiagem diante dos colegas e ainda teria chamado a esposa de dramática e louca. Foi nesse momento que a internet literalmente explodiu. Em poucas horas, perfis de fofoca, influenciadores e páginas de comportamento começaram a repercutir o caso. Os comentários se dividiram. Uma parte das pessoas defendeu o marido. Disseram que ele apenas fez uma gentileza, que ele tinha liberdade para doar um prêmio que havia ganhado, que não existia traição, que pedir divórcio por causa de uma cesta de maquiagem seria um exagero. Mas havia outro grupo. E talvez esse tenha sido o maior. Essas pessoas insistiam em um ponto. O problema nunca foi a maquiagem, nunca foi o dinheiro, nunca foi a colega. Foi prioridade, foi consideração, foi comunicação. Especialistas em comportamento, psicólogos e terapeutas familiares passaram a comentar o episódio. Segundo eles, situações como essa raramente aparecem do nada. Pequenos acontecimentos costumam revelar feridas emocionais que já existiam dentro do relacionamento. Porque, muitas vezes, a dor não está no objeto perdido. Está na mensagem que determinada atitude comunica. Para muitos, aquele gesto transmitiu 4 coisas muito claras: falta de prioridade pela esposa, ausência de consideração, necessidade de aprovação social e dificuldade de perceber o impacto emocional das próprias escolhas.
Outro ponto que dominou os debates foi justamente essa necessidade de ser visto como o cara legal. Muitos internautas fizeram uma reflexão que viralizou. É curioso como algumas pessoas fazem questão de impressionar colegas, amigos e desconhecidos, mas esquecem de demonstrar o mesmo cuidado dentro de casa. Uma frase apareceu repetidamente entre os comentários. É fácil ser gentil com quem a gente encontra algumas horas por dia. Difícil é fazer quem divide a vida conosco se sentir verdadeiramente valorizado. E talvez seja exatamente por isso que essa história ganhou tanta repercussão. Porque, no fundo, ela não fala sobre maquiagem. Ela não fala sobre cosméticos. Ela fala sobre escolhas, sobre prioridades, sobre quem vem primeiro quando surge uma oportunidade de demonstrar carinho. Às vezes, um casamento não é abalado por grandes traições, mas por pequenas atitudes que, repetidas ao longo do tempo, comunicam uma dolorosa mensagem. Você não foi a primeira pessoa em quem eu pensei. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o marido apenas foi educado e a repercussão foi exagerada? Ou acredita que o verdadeiro problema nunca foi a cesta de maquiagem, mas a falta de consideração com a esposa? Escreva sua opinião nos comentários.